daquilo que lemos no caderno, nos vários cadernos, e fazemos aqui um resumo daquilo que achávamos mais importante. E eu fiz aqui um resumo daquilo que achava mais importante, de tudo aquilo que lemos. Então, o centro cardíaco é um dos centros e órgãos sensoriais mais importantes para o desenvolvimento espiritual de cada pessoa. E o coração é o centro do corpo físico, é o centro da alma emotiva e, como nós já vimos nas outras sessões, está em conexão também com a sexta séfira, que é a divina luz incriada da árvore da vida, ou seja, a Tiferet, que significa beleza. Também ela é localizada na zona central da árvore, o tronco, o pilar do equilíbrio. E que tem também correspondência, como Daniel falou, relativamente aos planetas, corresponde ao Sol, que tudo ilumina. E quando nós pensamos em coração, pensamos automaticamente, não sei, vocês quando pensam em coração, o que é que pensam? Logo. Exatamente. Eu penso em amor, em harmonia, em compaixão. E no caderno, aqui das técnicas de despertar iniciático, o Tomás Palamidense diz que se nós meditarmos sobre este órgão sensorial, o coração, é possível nós termos aqui uma singular experiência, fala aqui na cardiognose. E designa a cardiognose como sendo o conhecimento em vários sentidos, o sentido metafísico, espiritual, místico, filosófico, ou seja, o conhecimento, fala no conhecimento do coração, na fé e no amor. E fala também, refere aqui em termos de uma experiência que permite libertar o jogo dos opostos. E aqui o jogo dos opostos, julgo eu, que será um pouco a dualidade Adão e Eva. Não sei se será correta ou não esta interpretação, mas seria aqui a alternância do bem e do mal, aquilo que nós estamos expostos no dia-a-dia, diariamente. Sendo Adão a parte mais mental, relacionada com o espírito, e a parte do desejo, o instinto relacionado com o centro basal, onde se situa a Eva. O coração purificado. Quando se purifica o coração através da meditação, permite aqui o equilíbrio e a harmonia dos opostos. E daí, talvez, o libertar deste jogo de opostos. E se o coração e se o centro cardíaco estiver a funcionar bem, pelo menos é o que diz aqui no caderno, existe uma predisposição. Se ele estiver a funcionar mal, existe uma predisposição para o egoísmo. Mas se estiver ativo no bem, existe uma predisposição para a vida em comunidade, para o amor de alma, tal amor espiritual. Quando se medita com grande intensidade sobre este centro, quase que se podia deixar de meditar sobre todos os outros centros. Isto porque a meditação sobre o centro cardíaco permite a conexão entre o centro frontal e o centro basal e logo o despertar de todos os outros centros. Existe então a tal união com os três princípios, o espírito de vontade, a alma emotiva, a sabedoria e o eus amor, a tal unidade de trindade absoluta interior. Devemos também ter a capacidade de meditar sobre o coração a partir do centro frontal, que é ser do espírito, despertando aqui o intelecto, a vontade, mas não a vontade titânica do ego, uma vontade espiritual, e devemos direcioná-la para o coração, onde se dá o primeiro contacto com a luz interior, a luz tabórica, a luz da transmutação interior e da transfiguração. E onde ocorre também o primeiro contacto com a sabedoria. Portanto, é no coração que nós sentimos a luz interior, a luz da transfiguração, da transmutação e o tal contacto com a sabedoria. Eu li alguns que isto da luz interior é uma experiência difícil de explicar, este contacto. Mas é onde o humano e o divino se encontram. E se sente aqui a presença real de Cristo e do amor divino no coração. Em termos físicos, falamos aqui em termos físicos e biológicos, o coração está associado à glândula suprarrenal e ao timo. E o timo é designado
infância, porque quando nós somos crianças, realmente as crianças são mais puras e inocentes, o timo está muito desenvolvido. E à medida que vamos avançando na idade adulta, ele vai degenerando. Portanto, ele está grande até ali à adolescência, depois até à velhice vai regredindo e acaba por atrofiar. Portanto, o timo, esta glândula associada ao centro cardíaco, tem uma função física, é de nos proteger, reforça o nosso sistema imunitário com a produção de anticorpos e tem também uma função metafísica aqui, que é ligada e que está aqui relacionada com a transmutação interior do egoísmo, com vista a um amor mais espiritual. E existe a célebre expressão de Cristo que diz que é preciso nós nos tornarmos crianças para entrarmos no reino dos céus. Eu achei isto muito aqui interessante. E que poderá ser uma referência não só à questão aqui de purificarmos e a necessidade de purificarmos o coração, visto que as crianças são realmente puras, mas também relacionado com esta glândula que é o timo. Se o deixarmos degenerar, é como fechar as portas à salvação da alma, é o que está aqui dito. E achei curioso também porque antigamente acreditava-se que a alma da pessoa estava guardada dentro desta glândula do timo. Achei isto interessante. E depois há aquela comparação que a Catarina já o fez, que é a comparação do coração, não só enquanto fogão dos alquimistas, não falaste nisto, mas com o santo grau, ou seja, comparam o coração do homem regenerado, transmutado com o santo grau, que é não só um objeto real, mas também um símbolo da iniciação, do nascimento de Cristo no coração do homem e da formação do tal eu superior. E o coração é também simbolizado pela arca, guardada no local mais secreto do templo e considerada a custódia aqui do conhecimento. Também falaste um pouco aqui do conhecimento íntimo. Também tem em conta aquilo que já tinha falado um pouco no início. Depois há aqui outras questões que nós falámos, mas que eu também não aprofundei muito mais. Tem a ver também com o facto de ter estar associada à flor de lótus de 12 pétalas, que cada uma das pétalas representa uma virtude, portanto temos 12 virtudes, e sendo o número 12 também um número sagrado, com um grande simbolismo, e nós até tivemos ali uma troca de impressões, não sei se a Célia depois vai aprofundar esta parte. Sim, nós juntamos. Já terminaste? Já. A minha parte já. Vai aprofundar a pétala? Porque é assim, não. Peraí. Sim, nós juntamos e efetivamente fazer um resumo daquilo que estava no livro, as técnicas do despertar iniciático, fomos um bocadinho de encontro umas às outras. E então eu pensei, bom, repetir tudo, pronto, pode se tornar um bocadinho maçador. E então, é assim, eu peguei numa frase que está na segunda página e vou começar por aqui, porque realmente me despertou a atenção de uma outra coisa, que diz assim: a roda ígnea, representada na arte com o coração flamejante de Cristo, o Sagrado Coração, tem 12 raios. Então, quando li isto, o que é que me veio à mente? Veio-me à mente as catedrais. Pronto. E, mais precisamente, porque nós, no final deste mês, vamos fazer um percurso, uma rota Vala dos Templários em Portugal, e então lembrei-me da Igreja de Santa Maria do Olival, que é uma igreja que foi construída no século XII e que, além de ser muito simbólica, foi a primeira a ser dos Templários em Tomar, ela tem, por cima do pórtico principal, uma rosácea, exatamente com 12 pétalas, os tais 12 raios. E então a minha questão foi, então, mas e porquê que se coloca uma rosácea, né, numa igreja e com 12 pétalas, né? Porquê que é feito desta forma? E então, a rosácea, né, tem uma ligação com o simbolismo do centro cardíaco. Ok? Então, eu fui ver
Porquê que da rosácea ter as 12 pétalas, e então fui ver também o que é o simbolismo do número 12, aquilo que nós também tínhamos falado quando estivemos juntas, e acabei por ir ler um pouco também sobre isso. O 12 está ligado aqui às 12 pétalas do coração, 12 meses do ano, os 12 signos do zodíaco, os 12 apóstolos, os 12 fadigas de Hércules, as 12 estações da Via Sacra, e vi isto no livro Sagrado dos Números, em que o 12 é o número de eleição da Igreja, com o esoterismo e o mistério do grau, que está ligado também à tábua redonda do rei Artur e, por consequência, né, que era composta pelos 12 cavaleiros. Então, são 12 qualidades de um coração puro. Temos aqui o centro cardíaco também ligado ao grau, aos cavaleiros da tábua redonda, aos templários, né? Tomar também foi o centro dos templários. Então, e verifiquei também que o simbolismo do número 12 está ligado à Jerusalém Celeste, onde reside o grau. Portanto, existe aqui uma série de simbolismo ligado. Há uma parte que eu não ia falar, mas vou falar. Pronto. Peço, estou a dar vontade, mas vou dizer. Que é, no Apocalipse, né, de João, está envolvido muito o número 12. E então fala também na mulher do Apocalipse, que tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Fala nas 12 tribos de Israel, nas 12 portas de Jerusalém Celeste. E depois, uma coisa que eu achei curiosa e muito interessante, mesmo que não consiga ir mais além, foi que o número 12 se refere ao septenário, em que o 7 é formado por quê? 3 mais 4. Mas 3 vezes 4 dá o 12. Os 12 que nós estamos a fazer referência do centro cardíaco. Então, e se nós pensarmos, ou se juntarmos o 3 e o 4, né, o ternário e o quaternário, a combinação, porque o quaternário refere-se à criação e o ternário refere-se à trindade. Então temos o quê? A criação terrestre assumida num incriado divino. Pronto, eu achei muito interessante. A partir do centro cardíaco que começa este caminho, diz-se que a partir deste centro cardíaco começa um caminho de 12 etapas. E ele também está relacionado, nos cadernos fala, por exemplo, a ordem que também tem, a ordem iniciática Lotus Cruz, que também tem os 12 graus. Então fui ver agora o simbolismo do coração. E o coração, porque diz também aqui nas técnicas do despertar iniciático, é um órgão central. É um órgão central do indivíduo, ele corresponde de uma maneira geral a uma noção de centro, a um polo. Então, por exemplo, a ordem iniciática evidencia o coração. O coração como o fogo, o fogão dos alquimistas, que é a custódia do fogo interior. O coração que foi comparado pelos templários ao grau. O grau que foi comparado por Origenes ao coração do homem regenerado. O coração que é simbolizado como uma arca guardada no local mais secreto do templo. E a arca que é considerada a custódia do conhecimento. Então, este conhecimento do quê? De uma tradição antiga, uma tradição esotérica, que no fundo é uma sabedoria, que se nós nos alimentarmos dessa sabedoria, assumimos e adquirimos esse conhecimento, e então isto leva a que nos aproximemos da verdade. Acho que é um pouco isso que todos estamos aqui a fazer. O grau é um objeto, mas também é um mistério. É o símbolo da iniciação dos novos tempos, é o nascimento no coração do homem, do Filho de Deus, e a formação do eu interior. O coração é uma porta misteriosa que se deve encontrar. Esta porta faz referência à meditação sobre o coração, não é? Cá está. Nós temos... Por exemplo, nós temos que procurar, não é, essa porta de acesso ao coração através dos exercícios propostos e também do estudo, não é? Mas existem provas que se devem superar. Uma vez chegando lá, não é, faz referência a um encontro da luz, exatamente também que a Vera tinha falado e que está no caderno. No monte, dá este exemplo, no Monte Tabor, quando os apóstolos subiram com Cristo e tiveram esta experiência de luz. Então, a visão do grau é uma visão de luz.
E então eu pus assim, então e o que é esta luz interior? E depois vi, é um abraço íntimo, pode ser uma forma de explicar, né? Foi a minha, né? Claro. É um abraço íntimo com o Cristo Luz, é uma experiência de possuir Deus no coração. Esta experiência, claro que nos muda interiormente, não é? Ao viver esta experiência. A meditação sobre o coração põe em contacto, dizia também no caderno, com a divina luz incriada, Tiferet, que é a beleza, da qual o justo recebe a iluminação tabórica. Iluminação, cá está, esta luz da transfiguração, que no fundo que é uma luz que transforma. A prática da Kavias-Gnose é uma preparação de uma outra grande experiência, ou desta grande experiência, e que também se fala na Merkabah, que no fundo, segundo o que eu entendi, é uma das etapas da transfiguração. A Merkabah, como aconteceu com o profeta Elias, a Merkabah. A transfiguração está em relação à Merkabah e é uma etapa de transfiguração. O despertar do centro do coração resolve-se, diz também aqui no caderno, no livro, na percepção desta luz tabórica. Então, esta Merkabah, podia-se dizer assim, eu encontrei este texto, que é: este mito contém um trabalho final do iniciado, quando do fundo da alma sai o fogo purificado de cada coisa terrena e inflama de amor a alma emotiva e o espírito. E de três temos uma só energia deificada. Ainda há pouco a Vera falou dos princípios, não é? O que eu entendi é, de três temos uma só energia deificada. Então existem os três princípios: o espírito, a alma emotiva e a alma eurodinâmica. E que, quando da queda, não é, de Adão, houve a separação destes princípios. O objetivo do iniciado, o objetivo seria a união dos princípios. Ainda há pouco falamos que o coração é um órgão central. Então, pois eu pus aqui, primeiro, nele existe a experiência mistérica da luz tabórica. E isto ligado também aos princípios. Porquê? Porque no Gólgota, não é? Eu acho que já tínhamos falado nisso há pouco tempo, com o sacrifício de Cristo, o sangue inseriu-se na alma da terra e no coração de todos os homens, o que levou a que, depois disto, os homens tenham a possibilidade de a união com Deus, ou seja, fazer a via iniciática. Esta experiência requer, claro, um trabalho interior, e depois eu achei aqui também muito interessante um ponto, ou pelo menos a mim despertou-me a atenção, que diz assim: para chegar à órbita e à atração de Deus, a razão única da vida e de paz e de beatitude, há que acionar o leme da ascese, o método para retomar o conhecimento da força da hepeta e ligar os foguetes da vontade e do amor. Aqui diz assim: razão única da vida de paz e de beatitude. Então, mais uma vez, eu perguntei, então e porquê? É isso mesmo! Mas assim, até porquê? Porque, pois eu, pronto, ao ler, porque devemos sair do circuito existencial. E então, o que eu até coloquei aqui uma nota que eu tinha, que era: porque quem se regozija recebendo um elogio ou se aflige recebendo uma desaprovação é ainda um escravo deste mundo. Então significa que nós precisamos ser livres. Para isso, eu acho que tinha aqui mais, porque nós estamos muito, há algumas vezes nós falamos aqui, acabamos por estar muito ligados à vida da matéria. É natural, eu sou o tipo de pessoa que, honestamente, nós vivemos no mundo e vivemos as coisas do mundo, não é? Claro que seguindo uma determinada conduta e seguindo uma determinada via, não é? Mas é claro que eu também posso depois jantar fora, posso ouvir música, posso tudo naturalmente. Aliás, eu acho que li também ou não sei se foi num apontamento ou se está no caderno, que é exatamente
o sacrifício, vá lá, dos dias de hoje é, dentro desta vida comum, nós conseguirmos levar uma vida espiritual, não é? Nós conseguirmos realmente passar essas etapas. Isto para dizer que muitas das vezes nós, aqui diz assim, razão única de vida, de paz e de beatitude, e depois eu vou falar um bocadinho só no jogo dos opostos, mas pouco, não tive mais tempo, mas é porque nós realmente procuramos a felicidade, nós todos procuramos a felicidade, acho eu, digo eu, não é? O que as pessoas procuram. Geralmente, Só que nós procuramos essa felicidade onde? Nas coisas materiais. Então, eu compro um carro novo e sou uma mulher feliz. Durante 3 meses, não é? Porque depois aquilo deixa de ter interesse, não é? não, porque é um carro usado. Já não tem interesse. E então, esta felicidade depois leva-nos a isto, a felicidade, a tristeza, porque não nos consegue libertar. E daí a razão única da vida, não é? Desta paz, realmente nós deixarmos de ser escravos deste mundo e podermos ser seres livres. Então, para tal, desculpa, fica assim um bocadinho para descobrir. Temos que nos reeducar à união com Deus, reeducando estes 3 princípios, a alma emotiva, a alma erodinâmica e o espírito. E de que forma é que podemos fazer? Esta foi a que eu me encontrei, mas pronto. Então, achei muito giro esta analogia porque, pelo menos eu, funciono muito bem com analogias. E então está escrito, salvo erro, é no caderno sobre a meditação do centro cardíaco, caderno 11, que é: o Espírito Santo empurra como a vela é empurrada no mar pelo vento. O divino piloto conduz à dócil vontade do asceta aos impulsos com a sua luz. Dirige o leme até que o barco chegue ao porto. Se as velas do barco consciência não recebem este empurrão, o capitão, que somos cada um de nós, deve ter outros recursos para não abrandar ou parar por completa navegação. Então, quais são esses recursos? Então, quando não há vento, é necessário remar. E remar é o quê? É exatamente o símbolo da vontade, porque nem sempre existem, por exemplo, olha, pode ser até astrologicamente um período que nós estamos a passar e que nos desvia de um caminho, mas se nós temos, ou então um período que estamos tristes, cá está, porque estamos nos jogos opostos, ou porque vivemos situações que nos possam desviar desse... Então é assim, pegar nos remos e remar, ter a vontade para continuar a fazer o caminho, mesmo que às vezes, não é, possa ser difícil. E depois, porque terminaria exatamente com aquela frase que eu acho que mostra também aquilo que é a via iniciática, que é: o reino dos céus conquista-se com a força. Quem consegue mergulhar no esplendor de Cristo que está instalado no coração, que é a transfiguração, a luz tabórica, né? Que é esta luz de eterno amor, existe um método que é antigo, o método Origêneos de Gregório Palamas, Gregório Taumaturgo, João Clima, que é a preparação para a Merkabah realizada por Ezequiel. Devemos nos lembrar que nós somos deuses em exílio. Eu acho linda esta... Desculpem, eu vou dizer. Deus em exílio, para mim, é uma coisa linda. Mas vou-vos dizer, não é para nos acharmos Deus nem ter aquele conceito da yoga ou que tudo é Deus. Não. É porque é o nosso eu superior, não é? E então eu acho esta parte muito bonita. Porque há uma tendência, eu tinha aqui colocado isto, que há uma tendência para nós nos identificarmos com a nossa personalidade. Eu sou a Célia, eu sou professora, eu sou contabilista. Mas eu não sei nada da minha alma, não é? Daquele meu tal eu superior. Então eu devo conhecer essa parte de mim que não morre. Essa é a minha individualidade. Então eu devo descobri-la, eu devo descobrir esse meu eu superior
E eu devo identificar-me com o meu eu superior. E então eu vou dizer, mas que é este eu superior, que é eu devo identificar-me com a deusa Célia e não com a Célia professora. Oh pai, eu acho, desculpa, mas é que é lindo, é uma verdade e é feito entender como a deusa, o eu superior. O coração é o lugar humano no qual se opera a transfiguração, como vimos, e o conhecimento das coisas ocultas. O coração é o templo interior. O diálogo com Cristo deve acontecer no coração, onde é possível ver Cristo com todo o seu esplendor na luz da transfiguração. A cardiognose diz que ela liberta do jogo dos opostos. Aqui tem muito pouquinho como exemplo, mas era quando eu vi o jogo dos opostos, pensei, o jogo dos opostos, né? E depois nós falamos no dia em que estivemos no café, que eu pergunto, é isto o jogo dos opostos? Então, o bem e o mal, a noite e o dia, a felicidade, a tristeza, não é? Dentro de nós existe, no fundo, um desequilíbrio, né? Ou esse desequilíbrio, porque uma vez nos leva para um lado, outras vezes nos leva para o outro. Então, esta meditação e a cardiognose diz-nos ali que ela liberta deste jogo dos opostos. Eu depois tinha aqui um exemplo, mas que já tem um bocadinho atrás. E fazer a meditação sobre o coração podemos então desta forma alcançar esse equilíbrio. E para além disso, procurar o conhecimento, porque este leva-nos à verdade. O estudo é complementar ao exercício para as coisas. Porque era para concluir, eu escrevi há pouco que era. O estudo, no fundo, isto que nós estamos a fazer aqui é complementar ao exercício. Para mim, gosto imenso, tanto de uma coisa como de outra, imenso da prática e de fazê-la em grupo, porque naturalmente eu consigo fazer, porque sei que naquele dia acaba, pronto, cada um tem os seus defeitos, eu tenho este meu, tenho que, se eu estiver com outras pessoas, sei que me obrigo muito mais facilmente a fazê-lo e também sei que a prática faz-nos realmente bem e às vezes custa-me não fazê-la mais, mas pronto. E então eu acho que é muito importante aquilo que nós estamos a fazer aqui e é muito importante nós fazermos realmente essa prática para podermos viver, no fundo, essa experiência. E agora, Daniel, porque eu não podia deixar para mim, eu lanço-te aqui porque eu pensei que tenho que terminar em grande. Agora estou curioso. Agora vou lançar uma frase ao Daniel que é para ele depois explicar numa outra sessão. Não, é assim. Eu não me recordo se eu penso que talvez esteja no caderno do grão, mas eu acho que esta frase tem muito conteúdo, né? Há muita coisa que se pode falar. E então era para que tu depois me das que é o grão simboliza a pedra do fulgor, perdida por Lúcifer e depois por Adão, mas devolvida por Cristo. Porque eu acho que aqui pode-se dizer também muita coisa, né, Daniel? Queres fazer uma exposição sobre isto? Sobre isto. Eu vou fazer depois. Vamos fazer juntos. Então pode ser, mas até o final deste mês. Sim, com certeza. Em junho. Não posso, por causa. Vamos fazer em junho. Ok, então está bem, está combinado. E foi a minha exposição. Muito lindo. Gostei. Foram ótimos trabalhos, verdadeiramente não. Eu vi muitos trabalhos, estes foram verdadeiramente ótimos. Fizemos um bom trabalho de equipa. Sim. Parabéns. Sim, parabéns, verdadeiramente. Bravo. Estudaram muito. Sim. E elas também deram o apoio, né? Sim, claro. Claro, tantas coisas. Já tinha uma lista de coisas para falar, é assim, já estava quase feita. Sim. Temos perguntas. Inês. Eu achei lindo. Muito lindo. Achei Eu achei. Começando a Catarina, acabando na Célia, eu estava aqui a dizer assim, eu estou tramada na cidade. Mas como é que vamos fazer ainda? A próxima vez.
Não, eu não estou. Sim, não, eu também. O que vamos fazer, gente? Mas vocês estudaram juntos? Estudamos um dia, começamos a ver as coisas por alto. Deixa profissional. É profissionais, nós não somos tantos. Não, foi uma ótima ideia esta de. Sim, é verdade. Nós o que fizemos foi cada uma fez, foi assim, que depois trocámos ideias, como já tínhamos uma parte do trabalho feito. Não, nós andamos a ler ainda. Então o trabalho tem que ser feito agora. Sim. Nós estamos com o trabalho de casa já feito. É mais fácil. É mais fácil. Ótimo. Ótimo. Sim, verdadeiramente. Não, Pedro que Não, fala, eu trouxe precisa de eu um trouxe o outro. poema para ele Sim, ver aquele a beleza de. Sim, do poema. como se Tem chama? ali. O autor, como se chama? António Judião. António Judião. Oh, Trouxe um museu. Ricardo Antônio foi. Sim. Não é Mas foi esse. gravado, então esse aqui ele vai ver. Foi gravado, de qualquer forma foi gravado. As exposições. Não, é estranho. Sim, geralmente sim. Eu tive um entrada. Ok, então, ótimo. Ótimo mesmo. Sim, Próxima essa vez. coisa de fazer perguntas sobre perguntas é Porque muito sabes- bom porque te leva. Sim, sim. Sabes quando nós estávamos juntas, eu pensei, então e agora? Vamos dizer sempre. Sim, Eu, porque é isso. Eu vai. Foi fácil ou difícil Fazer. preparar esta exposição? Como foi sim. conseguiste? Sim, nós o que Bem. fizemos foi isso, né? A Vera levou o trabalho dela, eu levava o meu, num caderno. Depois falamos, naturalmente lemos o mesmo, são 3 páginas ou 2 páginas Sim, e meia, claro. portanto tínhamos um resumo, acho que também muito idêntico, não era? Depois, no último dia, decidimos, pronto, há uma apresentação do resumo e depois eu fiquei a pensar, e agora eu não deveríamos repetir o mesmo, não é? Porque senão podia se tornar um bocadinho mais maçador. E eu no início, eu fiz isto antes de estar com a Vera, com as taças de meu que é assim, eu acho que até perguntei, porque eu foi das primeiras frases, quando cheguei lá já tinha isto, e tinha aqui roda ígnea, e tinha aqui esta coisa, e pensei assim, então vou isto, porque eu pus logo um exemplo, Santa Maria do Olival, porque pensei, realmente tinha ajudado, percebes? Então fui a partir dali e fui fazendo perguntas. Onde é isso? Desde o início tu começaste a pedir-te por que na Santa Maria do Olival havia este, como se chama? Rosácea. Rosácea. Desde o início, sim. Depois pensei, olha, então vou pegar por aí e fazer o meu trabalho por aí. Só para não se tornar. Ótimo. Muito bem. Então, próxima vez, Inês. La Mónica. E a Mônica. Sim, daí ele que ser tirado em Vietnã, mano. Não, eu também preciso. Também porque a Rosário vai faltar e nós não temos mais ninguém. Eu Não, tinha apostado tudo E eu não estou Na cá. Rosário. em não fazer. Vamos porque tocar. Olha, a essa seguir não não é melhor estou. tirar, se calhar. Ela não está, Eu eu não não estou no estou. próximo assim. 1, 2, a Rosária 3, Os também não têm. ela não está. Ah, não. 4, Olha. Lourenço não está. 5. Ora, Se calhar é agora é melhor tirar. Ficou com mais uma semana. É melhor. Então vamos fazer assim. Perfeito. Vamos fazer assim. Próxima semana nós estudamos nos 5 e não há exposição de Inês e Mônica. A semana a seguir vocês expõem. Nós estamos. Bem melhor. É Natasha Naquela seguir. De São Louro. Naquela seguir, mas vocês Faz a expõem. apresentação. Eu vou te dar a câmera e tu vai gravar. Ah, porque tu não estás. Eu não estou. Depois não está. Pois, e no outro assim. Mas E depois outros outra estão. estamos nós. Mas outros estão. Tu Ok. grava? Sim. Não há. Me diz como Ok. Não, porque senão, próxima vez faz, mas se são as 4 pessoas. é. Não faz muito sentido. É melhor que nós temos sempre
preparar uma coisa melhor assim. Em conjunta com o design, com Era assim o também pode. E ela, Sim, sim, assim ela que fica pode, feliz, então, e ela vocês- fica, Ok. está bem, está Belíssimo. combinado. Sim. Salvas pela... Deveríamos fazer também meditação sobre o coração. Sim. Mas tu tinhas dito que não era das melhores coisas para se fazer em grupo, tendo em conta. Não, eu não disse exatamente isto. Exatamente foi já entendido. Não, podíamos sentir intimidados, não é? Chegaste a. Não, no sentido que no final as experiências obtêm-se fazendo sozinhos, ok? Então, porque é uma relação direta, especial, é algo de muito, muito íntimo. Mas também pode-se fazer em grupo, não é? Entre amigos pode-se fazer, não é? Com estrangeiro, uma pessoa desconhecida, não. Eu não faria. Ok? Mas entre nós que já estudamos, um pouco fizemos, tratamos o assunto, nós podemos fazer. De fato, nós agora estamos fazendo o centro frontal. Poderíamos começar com o centro cardíaco. Consegue ir na quinta. Então, podemos também mudar, não é? Porque não há no sábado. Pode ser. Um sábado, então já não estamos a Como estava fazendo? Temos aqueles dias que podemos ter o curso, mas. Poderia ser sábado à tarde. Mas à tarde. À tarde. À tarde. tarde. Pronto. E a que horas? Pensava que era de manhã. A que horas é que. Mais ou menos é que dá. À tarde. À tarde, eu acho, sim, das. Agora, há uma situação que agora aí vai começar o verão. Vai ter confusão. Vai ter confusão ou não? Sim, a partir de junho. Mas se calhar até junho ainda há coisa que pode ser. Até mais ou julho, menos. então podemos marcar. Agora podemos marcar às 6 horas. Começamos. Agora marcamos às 6h30. 6h30? 6h30? Sim. Das 6h30 às 7h30? Ok. Sábado das 6h30 às 7h30. Não deste sábado, do sábado a seguir. Ok. 6h30 às 7h30. Mas o sábado não estou na tarde. Não, Não, Não sei se estou cá. Um No sábado próximo seguinte. sábado. Bem, mas depois. Mas vamos manter. Voltamos para as 6h30, acho que já estamos aqui. Tu está conosco? No No passeio. sábado. Sim, sábado Mas 19. 19. Mas agora tu estás a falar no Não, 12. antes do 19 é o 12. Ah, Sim. tinha um Ah, ano. belíssimo. Vamos fazer sábado das 6h30 às 7h30. Sábado 12, 6h30. 6h30, Ok. A 7h30. partir daí, em princípio, fica Sempre, fixo, né? para sempre. E talvez vamos ver se mudar um pouco o horário. Sim. Sim. Desculpa. Estavas a pensar fazer todos os sábados ou de 15 em 15 dias, como no caso do. Eu diria de fazer todos os sábados com que estar. Ok? Ou seja, se não puderes um sábado, é o próximo, se não puder, somos em 10. Portanto, Sim. até sempre haja pelo menos 4 ou 5 pessoas, podemos continuar. Se vamos Primeiro ver, sabe que existe se esse vamos ver que há, às vezes, só 2 pessoas, 3 pessoas, então paramos. Ok? Mas até conseguirmos ter pelo menos 5, 6 pessoas, somos gente. É por isso que quero dizer que deixaram de fazer o estudo do terceiro caderno ao sábado à tarde, porque faziam o estudo e Então, meditação do terceiro caderno, ainda, dado que não havia pessoas que estavam, então paramos, por enquanto. Quando vemos, não havia pessoas. Então, quando Pois é que vemos. agora não tem vindo, né? Não tem Não, acontecido por causa não, do desenho, não era? Não coincidiu com o desenho. Porque era. Bom, pronto. Bom, E nem pode, no futuro, talvez, quando Já. haverá pessoas interessadas, vamos talvez começar novamente. O ponto é vamos ver se mudar um pouco mais à tarde ou a meditação, ou também começar. No final, vamos fazer uma vez o estudo do terceiro caderno, de qualquer forma, não é cada semana. Pode ser uma vez para mês, uma vez cada 3 semanas, 2 semanas, mas. Aí, no caso, se cada nós semana. nos vamos juntar para este, também podíamos fazer de 15 em 15 dias o estudo do terceiro caderno, não é?
dizer, sim. vamos Só afastar as dizer, duas coisas. Sim. Cada sábado vamos fazer meditação sobre o coração. A partir da próxima. Oh, Daniel, só... E talvez talvez um pouco antes nos encontramos e vamos para ver. ver como fazer. Era isso que eu Pois queria é, dizer. sim, Porque eu ia sim, dizer, opá, ia dar essa sugestão de vermos só a respiração, o que é que temos que dizer para relembrar, porque eu própria também. Não, Por é acaso, no algo- outro dia encontrei o tal cartãozinho e depois até posso, porque já não me lembro de todas Sim, as sim. situações e para a Porque pessoa há fazer de um- forma mais. Não, exatamente. espontânea, Exatamente. E depois vamos ver se for suficiente. Se não for suficiente, encontramos uma vez mais cedo para discutir todos os pormenores. Porque é um pouco. Não é simples. Podemos fazer. Vamos falar. Sim. Ok. Ok. Perfeito. Também tu podes já dar uma olhada, e assim se tiveres dúvidas ou coisas. Sim, no caderno 11, todos vocês Sim, sim, têm? Sim. Tu tens? Sim, Ok. sim. Ótimo. Então, sim. E talvez os moços, eu pergunto à Mónica que no sábado dia 12 eu Sim. Sim. Não há problema. Vamos fazer como uma meditação sobre o centro frontal. Quando ver pessoas, continuamos. Quando não ver, paramos. O quórum é 3 pessoas. Até tiver 4 pessoas, podemos ir. Se há 3, não, paramos. Ok. Ok? Muito bem. Vou ter que ficar à espera.